No livro de João, capítulo 5, diz assim, versículo 1. Depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Olha aí, Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 pálpebras. E neste jazia grande multidão de enfermos, coxos, cegos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo este homem deitado, e sabendo que estava neste estado há muito tempo, disse-lhe: queres ficar sã? E o enfermo respondeu: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram-lhe aquele que tinha sido curado: é sábado, não é lícito se levantar-se da cama. Amém, irmãos? Até aqui. Aleluia, louvado o nome do Senhor Jesus. Irmãos, como fizemos a leitura da Bíblia nessa noite, a leitura que fizemos, irmãos, aqui no livro de João, capítulo 5, a qual vai dizer: aleluia, da cura de um homem paralítico. Irmãos, Jesus aqui, irmãos, aleluia a Deus, ele está, aleluia, diante de um caminho, irmãos, aleluia a Deus, ao qual ali nesse caminho se encontrava um tanque. Esse tanque, irmãos, louvado o nome santo do Senhor Jesus. A Bíblia diz que em certo tempo um anjo ele descia sobre aquele tanque, e naquele tanque havia águas, e ao redor desse tanque havia muitos paralíticos, coxos, enfermos. E a Bíblia vai dizer que Jesus ele está chegando naquele tanque, porque ali Jesus ele tinha, aleluia, um propósito na vida de alguém. E o que me chama interessante, irmãos, esse texto é que a Bíblia vai dizer que nesse tanque o anjo descia em certo tempo e movia as águas. E quando esse anjo descia sobre aquele tanque e fazia um movimento sobre as águas, a Bíblia diz que qualquer um que descesse sobre aquele movimento, naquele momento, a qualquer enfermidade, poderia ser qualquer tipo de enfermidade, irmãos, que tivesse, quando ele descesse aquela água ao movimento daquele tanque, quando estava sendo agitado pelo anjo, a Bíblia vai dizer que ele era curado de qualquer enfermidade. Mas o que chama a atenção nesse texto a respeito deste homem, este paralítico que havia 38 anos que ele se encontrava nessa situação. Este homem estava nesse tanque junto com esses leprosos, com esses enfermos. E o que eu acho interessante, irmãos, vemos que quando Jesus ele chega até aquele lugar, ele começa a observar. Ele chega até aquele homem enfermo, paralítico, e diz para ele: ei, paralítico, quer ser curado? E a Bíblia vai dizer, irmãos, nos relatar que este homem olha para Jesus e diz: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada no tanque me coloque lá dentro para ser curado. Mas aí que entra a questão da história. Mas quando eu vou, desce outro primeiro do que eu e é curado. Então vejamos, irmãos, que este homem ele acaba assim vivendo uma vida de comodismo, porque ele mesmo declara com a boca que quando o tanque é agitado, não tem ninguém que coloca ele lá, porque ele estava esperando por alguém fazer o que ele tinha que fazer. Entende, irmãos, que quando você ficar dependendo de alguém fazer aquilo que é para você fazer, você vai viver a mesmice. Enquanto você não tomar atitude na sua vida e se levantar
e tomar posição e falar: eu vou vencer, eu vou conseguir, essa luta não vai me parar. Você vai me encontrar, irmãos. Porque aquilo que é para mim fazer, eu não posso esperar por você fazer. Aquilo que está nas minhas mãos, irmãos, está nas minhas mãos, eu não posso parar. Aquilo que confiar em mim, irmãos, eu tenho que fazer. E a Bíblia diz que esse homem, ele declara com a boca: Senhor, quando o tanque é agitado, não tem ninguém que me coloca no tanque. Ele para e fala: mas quando eu vou? Então por que ele não tomou posição e foi? Sabe por quê, irmãos? Porque ele se acomodou, porque ele sabia que alguém ia te sustentar. Porque se ninguém desse sustento para ele, desse água para beber, comida para comer, roupa para que ele vestisse, já tinha morrido, irmãos. Porque ele havia 38 anos nessa situação, dependendo de alguém para te sustentar. E quando alguém está sendo sustentado, irmão, você não vai trabalhar. Enquanto a pessoa está sendo mantida por alguém, irmão, já não vai ter prazer de ir ali não fazer nada, porque tem quem faça. Porque veja, irmão, se você não ensinar o teu filho agora, que é pequeno, ele lavar uma louça, limpar uma casa, ajudar. Antigamente, agora, irmãos, isso era machismo. Os homens achavam que isso aí era só dever de mulher. Mas minha mãe, irmão, me ensinava assim: aprenda hoje que você vai ter sua mãe e seu pai para sempre. E não vai ter ninguém que vai fazer por você. Então você vai ter que fazer. O meu pai já falava bem claro e bem som: ó, ou estuda ou trabalha. Porque se você não estudar e não aprender a trabalhar, irmão, ninguém vai fazer por você. Você vai ter que pagar para alguém fazer. Se você não quer trabalhar, então estude para que você ganhe muito dinheiro, para que você possa pagar, porque ninguém vai fazer nada para você de graça. Isso é fato. E eu trabalhava com ele, irmãos, na época de servente de criança, e ralava para ganhar um salário mínimo pequeno, que na época era bem pouquinho. E ralava, irmãos, carregando areia, colocando tijolo para dentro. E ganhava aquele dinheiro para poder o quê? Daquele dinheiro ajudava a minha família aí em casa. E tirava um pouco para mim para poder comprar o que eu queria, comprar um doce, comprar um brinquedo, alguma coisa que eu quisesse. E meu pai me ensinava. E quando eu estava em casa, minha mãe falava: ó, lava uma louça, limpa aquele banheiro, dobre a sua cama, porque você vai ter nós para sempre. Então você vai ter que aprender. E isso, irmãos, nos chama atenção porque quando a gente é novo, a gente quer viver sossegado. Porque os pais fazem, as mães fazem. E hoje a gente vemos que não é que nem antigamente. As coisas estão mudadas. Antigamente os pais pegavam, batiam o filho, espancavam e não dava nada. Os filhos respeitavam o pai. Hoje, se o pai levantar a mão para o filho, irmãos, ele vai preso. Aleluia. O filho com 18 anos de idade é menor, isso pela, aleluia a Deus, o mundo aí fora. Tem as autoridades. Mas um filho com 18 anos chega em Babaracá, pode fazer filho, pode matar um pai de família, um trabalhador, pode roubar, vai preso, é solto no mesmo dia porque é de menor. Mas eu me lembro que na minha infância nós tínhamos castigo nas escolas, tinha aquelas éguas que tomavam palmatória, a professora falava de castigo está na porta, os pais se batiam com aquela cesta de couro, com um pedaço de fio, e não dava nada. E hoje os filhos não obedecem os pais e a mãe. Hoje os pais e a mãe não querem colocar um filho para lavar a louça, para poder limpar o banheiro, para dobrar sua cama, para poder ser um homem da vida, ser alguém, para não ficar dependendo de ninguém, porque a pior coisa que tem é você ser dependente do homem da terra. E hoje eu aprendi. Porque quando eu saí da minha casa, da minha mãe com 16 anos de idade, para viver minha vida, eu tive que aprender a me virar. Mas eu não sabia cozinhar ali um arroz, um feijão. E o mundo foi me ensinando. Porque eu não tinha condições de viver comprando lanche todo dia, besteirinha, marmita, não tinha, então eu tinha que fazer. E aprendi. Lavar, passar e cozinhar. Aleluia a Deus. E hoje eu sobrevivo, irmãos, em qualquer lugar que eu vou, porque eu aprendi. Eu quis aprender com meus pais, com minha mãe, mas o mundo me ensinou. Então a gente vemos, irmãos, que esse homem, 28 anos, ele se sentiu dessa maneira. Por quê? Porque ele estava incômodo, irmão. Tanto fazia ele ser curado, não, ele estava comendo, estava bebendo, estava bem para ele, estava como.
Estava tudo beleza para ele. Para que eu vou querer descer na água? Porque tem alguém que tem dó de mim, tem misericórdia e me abençoa. Enquanto a pessoa ela vive, irmãos, da misericórdia dos outros, ela nunca vai aprender, ele vai andar porque as pessoas estão batendo. Porque ele mesmo confessa aqui: Senhor, não tem ninguém que me coloca no tanque, mas toda vez que eu vou, desce outro longe de mim. Irmãos, quando a gente quer alguma coisa, a gente corre atrás. A única coisa que cai no céu, irmãos, é relâmpago e chuva. O demais você tem que correr atrás, irmãos. Se você quer um salário mínimo, você tem que arrumar um emprego. Você tem que correr atrás do emprego. Você vê que hoje a monetização da nossa vida está tão grande que hoje em dia você não sai nem da tua casa para poder fazer uma entrevista. Você entra no site, se cadastra, envia o seu currículo online, as empresas, se ela achar que o te chama, faz entrevista com você online, está empregado, sabe nem quem é que está chamando para a sua própria empresa. Aí não é qualquer um, irmãos, que ali vai fazer um fraude no seu currículo, aí ele ora a Deus e manda para a empresa vai lá em contato. Então você vê, irmãos, como que as coisas mudaram antigamente, para você pegar o curso e fazer um monte de currículo. Imprimia, gastava muito dinheiro e saía andando fora de manhãzinha, 5 horas da manhã, você saía já andando, caminhada fora. Ah, Fulano, eu passei numa empresa e vi uma empresa ali que estava contratando ali, fiquei sabendo que tem um jornalzinho lá na porta, lá uma mensagem lá está dizendo que está contratando homens e mulheres. Aí você saía que nem doido, descalço, se deixasse para poder arrumar um emprego. Não tinha nem dinheiro da passagem. E quando tinha, só tinha da ida, então da volta. Se comesse alguma coisa, você tinha que ir de pé para poder ser empregado. E hoje a preguiça é tão grande que hoje é tudo por celular. É entrevista online, é tudo online, é você é empregado. Então você vê como que as coisas modificou. Como que o tempo da gente é diferente do de antigamente. E aqui este homem, irmãos, vivendo 38 anos nessa situação, dependendo um dos outros. E ele sabendo que sendo dependente o povo tinha misericórdia e abençoava, então ele se sentiu que era incomodado. É a mesma coisa a gente vê, irmãos, eu convivo com pessoas, eu vejo pessoas que você está nome que vivem no incomodismo que misericórdia. Uma petição de dinheiro tão grande, sabe? É daí, é o espírito de danar tão grande, irmãos, que e você vê que a pessoa tem saúde, é saudável, disposto, mas se incomodou com aquela situação. Por quê? Porque todas as vezes que pedia, alguém dava. Tudo que precisava, alguém fazia nas condições. Então ela se sentiu o quê? Incomodada. O trabalho é para quê? Se quando precisar de alguém, eu chamo a pessoa que concede. Um dá um pacote de arroz, um dá um de feijão, um dá um óleo, um dá um trocadinho, compra uma cartelinha de ovo e assim vai indo. Enquanto essa pessoa tem alguém que fizer por ela nunca vai aprender a dar com suas próprias pernas. Teve muitos irmãos ali, meu Deus, que eu cortei da minha agenda. Eu cortei, porque não dá. Eu tenho que ralar para manter minha família, tenho que manter luz. Minha mãe dizia assim para mim, quando eu saí para a mãe, eu vou te dar um neto para a senhora, uma neta, ela fala assim, aqui para Mateus com balanço. Se fizer, nem na minha porta chega. Meu portão para fora, se liga. E eu ficava muito misericórdia. E eu brincava com minha mãe, irritava muito minha mãe. E hoje, ela cuida dos netos, para você ver como que as coisas são. E cuidou de todos, mas cuida de muitos hoje. Eu falo também como que a coisa é. Quem pariu Mateus com balanço, e ela está cuidando dos outros até hoje. Então você vê, irmãos, que a nossa vida, eu falo por mim que sempre desde meus 8 anos, sempre acordei cedo, sempre trabalhei. Marimar estava tempo para estudar, ia para a escola correndo, voltava, já ia para Santana cuidar de carro, tomar conta de carro, catar papelão, pedindo os faróis, pedindo pote, alimento para levar para casa. Então desde pequeno eu aprendi, irmãos, a trabalhar. Aprendi a ter meu dinheiro, aprendi a correr atrás. Então isso me fez ser quem eu sou hoje. Aprendi a dar valor ao suor. Adeus a Deus. E hoje eu falo, irmãos, eu pego pessoas aí, eu falo, irmãos, a maior satisfação do ser humano é você saber que você trabalhou e chegar naquele dia e receber, você pegar o seu dinheiro do suor e dar valor para o seu suor. Saber que aquele salário ali vai ser abençoado por Deus e você vai saber valorizar a luz daquilo que você trabalhou. Por quê? Porque você vai ver que você ralou o mês todo
E você não vai querer perder assim de mão beijada e ela sabe qualquer coisa, você vai valorizar. Porque só você sabe o valor que foi para você, o suor que foi para você poder conquistar. Mas esse homem, irmãos, ele viveu assim porque ele se incomodou durante esse período de tempo. Jesus, ele vê nessa situação, esse homem observando. Eu imagino, irmãos, Jesus chegando naquele tanque, aquelas pessoas sem conhecer Jesus, e ali todo mundo focado naquele tanque, porque o anjo descia ali, o foco era o tanque e o anjo. Mas o próprio Deus estava ali em pessoa, irmãos. O homem da cruz estava ali em pessoa. Mas ele tinha um propósito, era com o homem, ele não era com todos. Porque ele podia bem falar assim, todos serão curados e vão para tua casa, não vai depender do tanque, não. Era com o paralítico. O propósito ali, irmãos, não era com todos, mas era com o paralítico. Muitas das vezes, irmãos, a gente está dependendo de uma situação e a gente fica esperando, sentado em casa, esperando, e não faz nada para se mover. Não faz nada para que aquilo venha se tornar em realidade. Foi como eu disse, eu até tinha desistido, falei, para mim, deixa acabar esse acordo, quando acabar o acordo, ficar só o dinheiro da pensão, lembra? Um valor de 500 e pouco, eu me viro, vou conseguir pagar a da graça e logo acaba. E para mim eu tinha dado esquecido, irmão. Falei, não vou nem me cortar mais de nada. Mas eu, para mim, tinha dado como esquecido, mas Deus não. Deus estava agindo, porque Ele sabe a necessidade que nós passamos. Mas todavia ele viu que eu não estava de braço cruzado, prostrado, não, estava correndo atrás. Estava correndo atrás, irmãos, porque a gente tem uma responsabilidade. E pode ser qualquer coisa, irmãos, que você tenha de responsabilidade. Cumpra, faça, cumpra com o seu compromisso. Não dependa do homem, irmão, não dependa da mulher. Aprenda, irmãos, a Bíblia nos diz: seja dependente de Deus. Eu falo, irmãos, sempre para o povo da igreja, onde eu passo, eu digo, irmãos, aprenda uma coisa: a partir do momento que você aprender a depender do homem, da mulher, você vai se frustrar. Aonde você estiver, se você falar assim, eu dependo de você, vai se frustrar. Porque a Bíblia diz: maldito é o homem que confia no outro homem. Agora, quando você põe a sua confiança e dependência em Deus, pode ser diferente. Você vai ver que a diferença é tão grande, porque quando você confia e depende em Deus, irmãos, no momento certo, Deus ele vai agir na minha e na tua vida. Deus ele não vai te desamparar, porque Ele sabe que você depende dEle. Irmãos, eu falo para vocês aqui e digo, e eu preciso de cada um de vocês, preciso. Mas depender, eu dependo de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque no dia que ele me olhou, você pode falar: pastor, conta comigo, pode contar comigo, nós vamos precisar. E naquele dia eu precisar de você, irmãos, você não tiver, não foi falha sua, não foi que você não quis me ajudar, é que você não teve. Eu vou bater na sua porta: fulano, você falou que a gente podia contar com você, e eu estou precisando da sua ajuda, me peça tanto. Você vai falar: pastor, não tem. Eu vou acreditar que você não tem de verdade? A primeira coisa que ele falou, ele falou, ele disse que ia me ajudar, e agora não tem. E nada, ele até tem, mas ele quer me emprestar, mas eu não sei a sua situação. Eu vou virar a cara para você, irmão, sem saber a sua história, sem saber a vida, você está precisando mais do que ele. Mas porque eu confiei em você e fui até você, e você falou que não tinha, eu não quis saber se verdadeiramente você tinha ou não tinha. Eu já virei a cara para você, por quê? Porque você, ele me decepcionou. Então, irmãos, a dependência é somente de Deus. Foi como a irmã dela louvou: eternamente dependente de Deus, irmãos. Porque o dia que nós passarmos a depender, irmãos, vai ter dia que você vai estar bem, irmãos. Naquele dia que você está bem estruturado, a pessoa não vai depender de você, não vai de você. Mas no justo dia que você também estiver precisando, irmãos, a pessoa vai precisar de você. E vai ser nesse justo dia que vai acontecer o quê? Que a pessoa vai ser frustrada, porque ela vai ter um suporte que você não tem realmente para ajudar. Mas a pessoa não vai entender assim, ela vai achar que você não quis ajudá-la. Este homem, irmãos, imagine, se este homem aqui ele tivesse, durante esse período que ele passou nesse tanque, ele tivesse falado assim: ó, nem que eu saia se embolando daqui para lá para aquele tanque, mas eu vou me lançar, ninguém vai me impedir. Sabe por que nós não recebemos a nossa bênção? Porque nós mesmos colocamos impedimento na nossa possibilidade. Nós mesmos, muitas das vezes, irmãos, possibilitando a nossa chegada de receber a nossa vitória. Porque vê,
Aquela mulher do fluxo de sangue havia 12 anos. Este homem tinha 38 anos e essa mulher viveu 12 anos sofrendo com hemorragia. 12 anos. Mas ela não estava frustrada. Ela tinha condições financeiras e tudo que ela pedisse para ela fazer, falasse para ela ir, ela foi. De curandeiro, de farmacêutico, e onde que enviaram aquela mulher, dos melhores, ela foi. Gastou todo o seu dinheiro, irmãos, nenhum recurso ela pediu. Talvez naquele momento é que as pessoas só enviou um remédio ali que deu uma amenizada, mas voltava tudo de novo. E essa mulher sofreu 12 anos, gastou todo o seu dinheiro. Mas a Bíblia diz que quando ela ouve falar de Jesus, a Bíblia diz que ela falou assim: somente se eu tocar na hora desse homem, eu vou ser curado. Mas não era simplesmente, irmãos, uma coisa fácil tocar e eu vou ali e toquei. Não. Ela teve um obstáculo. E o obstáculo que ela teve que enfrentar foi quem? A multidão. Porque o primeiro passo ela não podia nem estar naquele lugar no meio do povo, porque ela era uma mulher imundo pela população. Ela tinha que estar num lugar reservado, como esses caras aqui, esses enfermos, não estavam. Num lugar reservado, somente para enfermos. Ela podia estar no meio da sociedade, no meio do povo, para não contaminar. Aí, glória a Deus. E essa mulher teve que enfrentar essa batalha. Ela teve que romper essa barreira. E ela disse que somente se eu tocar, na hora de Jesus seria curado. E a Bíblia diz que Jesus, quando estava passando com a multidão, essa mulher ela sai, irmãos, e ali quando Deus irrompe, a multidão não teve. A Bíblia não diz qual a maneira que ela foi se brigateando, se rastejando, se ela pulou, se jogou, não sei, mas só sei que essa mulher, ela rompeu a multidão. Essa mulher, ela determinou a sua vitória e falou: hoje eu saio daqui de posse de vitória. E a Bíblia diz que quando ela toca na hora de Jesus, irmãos, imediatamente a Bíblia diz que o seu sangue se estancou. E quando se estancou, a Bíblia diz que do Senhor Jesus saiu virtude, o poder. E ele parando, ele sentiu algo diferente. Ele vira para trás e diz assim: Pedro, quem é que me tocou? E o discípulo disse: mestre, como você disse que te tocou? Tanto de jeito aqui. A multidão te aperta e te oprime. Você disse que te tocou, a diferença, irmão. Ele falou: quem me oprimiu, quem me opertou. Ele disse que alguém tinha tocado. Tocar não é uma coisa de você abraçar, irmão. Tocar não é uma coisa de você pegar e empurrar, não. Há diferença. E esse toque dessa mulher foi o toque que fez com que a sua vitória seja alcançada. Então este homem, irmãos, ele nessa situação, por quê? Porque quando ele chegou até aquele tanque, não sei qual foi a maneira, ele viu que ali tinha diversas pessoas também. E também no seu caminhar, irmãos, um dia ele viu que alguém levou ali um alimento. No outro dia ele viu que outra pessoa foi lá e levaram para ele colher outro alimento. Então ele falou: porque eu tenho comida, tem bebida, aqui está bom para mim. Quando der para mim se jogar no tanque, eu me jogo. Quando não der, eu sei que eu vou ter o que comer, que beber, então. E é assim que funciona, irmãos. No nosso dia a dia, se você ensinar os seus filhos dessa maneira, vai ser assim para sempre. Você vai morrer, ele vai morrer também, porque não tem ninguém que faça para ele e ele não sabe fazer. Ele não vai encontrar outra pessoa que nem você para ficar fazendo. Então, irmão, não tenta ensinar seus filhos errado, não. Você só vai sair daqui quando você fizer isso. Você só vai fazer tal coisa quando você fizer isso. Você vai para mim em tal lugar. Você vai fazer isso para mim. Você vai lavar isso aqui. Vem aqui e me ajuda a lavar essa louça. Enxuga essa louça. Vai nessa louça. Arruma sua caminha aqui. Vem aqui, senta sua caminha. Para que ela venha crescer e ele venha crescer, irmãos, aprendendo. Dá valor aos seus pais e sua mãe. Irmãos, a gente sabe que o dia a dia da gente são corridos. A pastora Eliane, ela chega em casa, ela chega tarde do serviço. Hoje você vê que não deu para ela vir e correr. Vai ser assim, irmão. Tem dia que ela vai estar aqui, tem dia que ela não vai estar. Mas eu tenho que abrir essa igreja. Tem quem esteja aqui, eu tenho que abrir. Nem que fique o Espírito Santo de Deus aqui. Quando der um momento, eu vejo que não deu a hora, não veio ninguém, eu oro a Deus aqui, como sempre fiz. Oro a Deus. Se chegar uma alma, eu vou orar por ela e vou fazer a vontade de Deus. Se for mulher, eu não vou poder atender porque eu estou sozinho. Que a gente tem que vigiar. Você já tem um certo, você já passa como errado. Então, se já atende da porta ali, já é vigilante, porque o ninguém é sujo. Mas eu vou lá e oro e fecho as portas e vou para casa. Mas a minha obra eu não posso parar. Aquilo que Deus confiar em minha mão, eu não posso deixar de fazer. Porque Deus, ele confia em mim. E é assim que a gente tem que ser diante da presença de Deus. A gente tem que aprender, irmãos, a dar valor ao nosso dia a dia. A gente tem que aprender a valorizar.
A pastora Eliane em casa, irmãos, ela Deus, quando eu conheci, eu via ela lá trabalhar, cortada, chegava em casa, aquele monte de roupa, os filhos mais velhos, um anjo, dois marmanjão. Tinha que lavar a roupa suja dos homens, tinha que lavar a cueca suja. Eu falei, não, tá errado. Lavava, comia comida e deixava o tato lá na cama, o dia que estava lá. Eu falei, não, isso vai mudar. Eu falei, negativo, não é assim que funciona. E comecei ali de jeito, irmãos, comecei a conversar com eles, comecei a falar, a partir de hoje, vai ser assim. Tomou banho, você leva a sua roupa para dentro do banheiro, tirou sua cueca, já espera, já vai lavar a esteira. Sua mãe não tem obrigação de fazer isso com vocês. Levantou, já estende as suas mãos, sua mãe não tem obrigação, não é empregada sua, não tem obrigação de ficar fazendo isso com vocês, já são homens. Comeu, pega o seu pratinho, vai lá na pia e lava. Que ninguém é obrigado a ficar fazendo isso. Aí eu falei para eles assim, quantas vezes você viu sua mãe lavando uma roupa minha íntima aqui? As minhas cuecas, nunca. Sua mãe vem trazer comida para o meu prato, para minha cama? Nunca. E por que para você tem que ser assim? Come, bebe, dorme, tem internet, não trabalha, não faz nada e ainda não pode ajudar sua mãe? Nós temos que chegar do serviço e ainda tem que se deparar com isso aqui, não. E com o tempo mudou, irmãos. Mudou, porque eu falei, não, a gente tem que aprender, você tem que ensinar, porque o dia que você não estiver aqui, quem vai fazer por você? E hoje não moro sozinho. Se tiver que aprender, irmãos. E eu falei, vem cá, se eu pegar uma roupa aqui íntima, aqui no cesto, que seja suas, ou no banheiro, eu jogo no lixo. Vocês vão ver comprando roupa nova, porque eu vou jogar fora, porque ninguém tem obrigação. E aí foi, irmãos. Acabou. O Mateuzinho em casa, nós dois já briga em casa ali. E foi também ele já mesmo, porque ele obedece, mas quando a mãe chega é uma animação tremenda. Mas mesmo assim, irmão, puxa a orelha dele. Às vezes eu chego em casa e ele esquece a roupa íntima dele lá, a cuequinha dele lá. Vem no lavado assim e fala assim, ó, é menos uma, viu? Tá no lixo. Corre, Mateus, corre que a cueca tá lá no lixo. Ele vai e pega e lava de novo e fala, entendeu? Por quê? Não é brigando nem nada, mas se amanhã eu não tiver, a mãe dele não tiver, eu sou padraço. Mas e se amanhã a mãe dele não tiver? Ele vai morar com o pai? Com a madrasta daí vai fazer o que a mãe faz? Faz não, irmão. Primeiro dia ela vai agradar o marido, vai ficar tudo bem, irmão. Mas não vai passar de mim, não. Mas no tal é assim, é assim. Aí o chicote vai falar, irmãos. Eu falo por experiência, irmãos. Eu tive que aprender. Eu tive que me virar. Que eu disse, hoje eu cozinho, lavo, passo. Não sou melhor não, mas eu me garanto ali para fazer minha comida ali e não passo fome não. Porque é interessante, irmãos, a gente viver assim. Ensinar aquelas vozes antigas. A gente tem que aprender, irmãos, ensinar. Tem jovem que você vê, jovem bonita, aparentosa, irmãos. Se olha para o fala, nossa, que pessoa bonita. Mas dentro de casa uma nojeira que misericórdia. Dá até nojo, irmãos. Tem lá que eu entrei, irmãos, de pessoa que eu trabalho aí, que eu falo, meu Pai do céu. A aparência se engana, irmãos, é fato. Tem lugar, irmãos, que eu levo minha garrafa de café, levo um copo descartável, que não tem coragem de pegar um copo de água na casa da pessoa. Não é porque a gente é melhor que ninguém, porque a nojeira, ser pobre é uma coisa, agora ser pouco é outra. O ser humano ele pode ser pobre, não pode não ter, ele, Deus, uma vida financeira pobre, mas ele tem o suficiente para se manter sendo limpinho, irmãos. Pode ter certeza, irmãos, que todo mundo vai ter que fazer isso do seu lado. Eu morava nessa comunidade, que é uma que me conhece há muito tempo. Morava no barraco, irmãos. Andava às vezes no barraco que era limpinho, bem organizado, ninguém estava de chinelo de casa, na porta deixar o sapato, o chinelinho ali, era barraco. Só velho. Mas o chão é aquele chão de vermelhão antigo, irmãos, é do Deus. Bem ceradinho, bem limpinho, bem organizado. Fazia minha comida, já lavava minha luz, já apanhava ali para secar, secava, já guardava. Porque eu aprendi assim, o prazer de você chegar na casa de alguém, você tem o prazer de tomar um café, uma água. Você chega na casa de alguém, toma aquele café, aquele copo está lá no mofo, já faz tempo no armário, ali, tira aquele cheiro de barata lá em cima. Não tem como, irmão, não tem prazer. Você vai chegar na casa da pessoa, você vai desse jeito. Eu já cheguei, irmão. Já cheguei a passar ali no abdominal assim, com vontade de usar o banheiro e não usar porque a nojeira era tremenda. Foi misericórdia. E você vê que ser humano, irmãos, mulher, você vê casada com família e você vê a situação. Roupa no chão, largada, bolado, o dia que tira, fica ali. Por quê? Porque não ensinaram. Porque a partir do momento que você ensina, irmãos, a pessoa aprende. Minha mãe saía para ir para casa do meu pai quando ela era separada.
Pegava meus irmãos e falava, não vou não, tô trabalhando, estou cansado, eu cheguei a casa e ficar descansado. E nada, é para poder ir para balada e ficar sozinho. Eu ia ali para casa do meu pai uma semana às vezes, ou por causa do meu tio. E aí Maria deixava o feijão ali, o cozido ali, na geladeira, fala, se congela aí, se vira. Tá aí, ó, comida aí, ó, faça arroz, tempera sua carne aí, se vira. Eu falei, do meu jeito eu me faço aqui, só deixa só o feijão aí, que eu vou lá e me viro. Fazia, irmãos, e comia do meu jeito comigo, fui aprendendo. Fome não passava nada. Não ficava comprando besteirinha não, comprava ali arroz, feijão ali, comia, fazia. Até chegar, um dia que eu deixava a casa dela, deixava, se deixasse um copo ali, o chicote falava. Minha mãe dava bananas. Meus irmãos não lavavam minha roupa de graça não fazia de graça não, tinha que pagar. Se eu fizesse uma roupa sair, tinha que pagar. Se eu fizesse um sapato limpo, tinha que pagar. Se eu fizesse uma roupa passada, tinha que pagar. Fulano limpa pra mim? Não é possível, mas tem que dar tanto. Fulano lava minha roupa, que eu vou sair tal dia. Ah, não, lavo sim, mas é tanto. Tudo era pago, não era de graça não. Então a gente tem que valorizar, irmãos, o nosso dia a dia. Que os pais hoje em dia vêm aprender, irmãos, cuidar dos seus filhos, ensinar. Deixa que os outros venham falar, irmãos. É melhor você corrigir hoje do que o mundo corrigir do jeito dele. E a correção do mundo não é a correção do pai, não. É melhor o pai corrigir do que o mundo corrigir e você chorar amanhã depois. Amém, meus amados irmãos? Fique essa palavra no teu coração nessa noite, não desqueça até aqui que Deus falou conosco. Saia do incomodismo. Toma posse da vitória, irmãos. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Não fique dependendo dos outros, dependa de Deus. Mas não vive também ali, irmão, incomodado. Ah, eu só dependo de Deus, Deus vai te ajudar. Não. Ele vai dar de acordo com o que você estiver merecendo. Ele disse: levanta, toma o seu leito e anda. Pega o seu problema aí, ó. Para você lidar, opa, eu não posso ficar parado, não. Eu tenho uma criança que depende, eu tenho um filho que depende. Eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho que pagar a luz, eu tenho que pagar a água. Ele depende, irmão, de Deus. Mas aqui, irmãos, nós dependemos, nós precisamos um do outro. Eu preciso de você, se você precisar de mim, eu estaria aqui para ajudar na medida do possível que Deus me conceder. Porque o dia que você precisar de mim e eu não tiver, irmãos, é porque não tenho medo, mas o dia que eu puder e eu puder ajudar, pode ser Deus que eu tiro de mim para poder ajudar. Em nome de Jesus. Amém? Coloque os seus pés na frente. Irmãos,